Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma edição do nosso podcast chamado Traçando Vários Planos, que discute fenômenos psicossociais contemporâneos a partir de perspectivas em psicologia social. Eu me chamo João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Também coordeno o Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação. O tema do nosso podcast de hoje é a subjetivação neoliberal e as questões que essa temática provoca ao campo da psicologia social na atualidade. Nós vamos realizar um bate-papo com a participação do Dassaev Távora Lima. O Dassaev ele tem um perfil no Instagram que tem mobilizado discussões muito interessantes e alcançado um público cada vez maior, chamado Saúde Mental Crítica. Dassaev tem residência em saúde mental e em saúde da família, e a partir dessa experiência tem traçado discussões muito pertinentes ao campo da psicologia, não só da psicologia social, e nas interfaces com o campo da saúde. Bom, Dassaev, eu vou passar para você se apresentar. Desde já agradeço muito a tua participação. Tenho certeza de que quem nos escutará terá muitos elementos para pensar sobre o assunto do nosso podcast de hoje. Com você, meu amigo. Valeu, João Paulo. Eu que agradeço, também por me ajudar a sistematizar essas ideias também que eu venho pensando. Então, esse momento vai ser bom até para produzir uma síntese de todas essas questões. Eu me chamo Dassaev Távora Lima, sou psicólogo. Atualmente estou como mestrando em Psicologia e Políticas Públicas aqui na Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. No meu mestrado, eu tenho pesquisado a interface entre redução de danos, educação popular e juventudes. Mas, subjetividade e neoliberalismo são temas que me atravessam, que me interessam. São objetos, questões que eu gosto de estar sempre pesquisando e estudando. Então, se tu pudesse falar um pouco para a gente iniciar a nossa conversa, qual é a leitura que você faz sobre esse contexto do neoliberalismo, sobre os modos de funcionamento dessa racionalidade neoliberal? Perfeito. Eu acho que não dá para falar sobre neoliberalismo sem falar essencialmente sobre subjetividade. Existe um erro de análise que parte do princípio de que o neoliberalismo ou o próprio liberalismo seria um modelo de gestão econômica, política, que se trata de uma certa ausência do Estado. Menos Estado é mais liberal, mais Estado é menos liberal. Só que, historicamente e cientificamente, essa tese ela não se sustenta, porque o liberalismo não tem necessariamente a ver com uma maior ou menor presença do Estado. Tem a ver com um determinado tipo de racionalidade, um determinado tipo de produção de subjetividade. Quem vem falar isso é o Dardot e o Laval. Ora, ele fala o seguinte: existe essa tese muito equivocada de que o liberalismo se resume à quantidade, ao quantum de presença de Estado que a gente observa na nossa vida social. Só que você perceba, uma sociedade neoliberal como a gente vive aqui no Brasil, a gente tem pouco Estado? Não, a gente tem pouco Estado em setores como educação e saúde, mas no setor, por exemplo, da segurança pública, setores como penitenciários, por exemplo, a gente tem muito Estado. Então, a noção de pouco ou muito Estado é uma noção muito abstrata, fala muito mais de forma e pouco de conteúdo. E a discussão que ele faz é justamente de como a noção de neoliberalismo tem a ver com uma subjetividade que atravessa tanto o público quanto o privado, tanto a vida individual quanto a vida estatal. Então, é essa discussão que ele faz acerca do que é o neoliberalismo. Só que antes disso, ele faz uma discussão sobre 4 etapas, digamos assim, do que é o liberalismo, para a gente chegar, de fato, o que é esse tal de neoliberalismo. O Dardot e o Laval, primeiro, eles definem o que seria o liberalismo clássico, que se situa mais ou menos ali no recorte de uma filosofia política que reverberaria numa filosofia econômica, que ela parte de bases mais naturalistas, ou seja, a liberdade é um valor natural do ser humano que se manifesta no livre mercado, por isso que existe uma mão invisível do mercado que atua regulando essas relações econômicas, que seria nada mais do que a materialização de uma liberdade já inerente aos seres humanos. Então, no liberalismo clássico, existe toda uma construção de mundo, uma filosofia social, política e humana que se materializaria em um determinado modo de gerir a economia política. Isso é o que eles chamam de liberalismo clássico, que teria como o ponto fundamental a noção de laissez-faire, que é a do livre mercado, que deixa as pessoas
se relacionarem nesse ambiente do mercado, porque esse mercado vai se autorregular e todas as pessoas vão ter suas necessidades supridas e todas as pessoas vão conseguir o melhor com os recursos que elas têm. Então, essa seria a primeira noção de liberalismo. No entanto, eles trazem que mais ou menos ali na década de 30, surgiu um novo liberalismo. O que é esse novo liberalismo? Ainda não é um neoliberalismo tal como a gente vai conhecer com muita força nos anos 80 e anos 90. O novo liberalismo parte de uma crítica a essa base naturalista, né, do liberalismo clássico, e também por ver que essa noção de não intervir na política econômica, de ausência de Estado, ela não encontrava também sustentação. Houve uma crise da ideologia liberal, de forma geral. Seus ideólogos, os seus filósofos começaram a perceber que essa ideia de que o Estado não podia intervir no mercado, de menos mercado é mais liberalismo, começou a comprar cisões. Eles começaram a haver desacordos, dissidências, então eles começaram a discutir o que seria um novo liberalismo. Um liberalismo que já dava uma certa legitimidade à presença do Estado, contanto que esse Estado mantivesse as mesmas regras, né? Ou seja, fosse um Estado que incentivasse a competitividade, que fosse um Estado que produzisse políticas de menos intervenção, mais globalistas, enfim. Então, houve um surgimento de um liberalismo renovado, mas que ainda não é um neoliberalismo tal como a gente conhece atualmente. Dessa discussão do novo liberalismo, surge o ordoliberalismo, onde eles dizem o seguinte: olha, o ordoliberalismo foi um momento histórico e social onde o liberalismo se legitimou de tal forma que a própria vida econômica e social, passando aí pelas instâncias do Estado, da vida pública, jurídico, político, encontrou no liberalismo sua forma de se expressar. Ou seja, foi um momento político, mais ou menos ali entre os anos 60, 70, em que o próprio Estado passou a adquirir essas noções de... Ainda não vai ser o que eles chamam de Estado-empresa, mas um Estado que visava criar políticas competitivas, que visava expandir seus mercados, que visava encontrar novos consumidores. Então foi um momento em que a própria vida pública passa a incentivar essa dimensão do liberalismo enquanto forma natural da humanidade existir. E aí, um produto posterior seria o, neoliberalismo, que, segundo o Dado e Laval, mais uma vez, não se trata de mais ou menos Estado, mas sim um determinado tipo de racionalidade e um determinado tipo de governabilidade. Racionalidade porque tem a ver com um determinado tipo de produção de subjetividade, seja a nível individual ou a nível coletivo, mas isso a gente vai lá para frente, e governabilidade porque tem a ver também com determinado tipo de governamento dos corpos. Ele não fala aqui necessariamente sobre governos neoliberais, mas sim de uma governabilidade neoliberal. Então, é um tipo de compreensão geral, uma malha simbólica que atravessa a todos e se impõe como natural. Então, assim, contextualizando historicamente, trazendo alguns dados objetivos e concretos da história que explicam um pouco como que essa racionalidade se impõe com tanta força e a gente, inclusive, deixa de criticá-la porque a concebe como algo natural, a história, que sempre foi assim. Eles primeiro trazem a noção de que o estado de bem-estar social, né, que é o welfare state, surge com mais força ali na segunda metade do século passado, com uma tentativa de apaziguamento do antagonismo de classe. Ora, foi mais ou menos nessa época onde a contraposição do capitalismo surgem alguns projetos revolucionários em torno do mundo, de superação do capitalismo, de proposta de outro horizonte possível para a humanidade. E a gente tem diversas experiências históricas aqui na América Latina, né? Nós tivemos, na América Central, na verdade, nós tivemos a experiência de Cuba, havia o bloco soviético, enfim, havia um tensionamento muito grande de qual projeto humano iria se impor nesse momento. Então, para tentar dar uma diminuída nesse acirramento de classe, né, nessa tensão que até então tinha se estabelecido, surgiu o estado de bem-estar social como uma forma de apresentar um capitalismo humanizado. Ou seja, um capitalismo diferente da Revolução Industrial, da Inglaterra no século XIX, onde era o capitalismo de barbárie de fato, né? Então, houve essa proposta, não, vamos criar um capitalismo onde as necessidades básicas e essenciais sejam supridas para que a própria força de trabalho possa se reproduzir e continuar nesse movimento constante de produção de valor.
Então, só que o que acontece? No final do século passado, o capitalismo prevaleceu como modo hegemônico de produção e reprodução da vida. Ou seja, houve o fim do bloco soviético, com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo se impôs como ideologia dominante. O Francis Fukuyama, que é um grande ideólogo do liberalismo, decreta que a queda do Muro de Berlim foi o fim da história e que não havia mais nenhuma outra possibilidade futura que não uma reatualização do capitalismo, mas nada fora dessa ideologia que até então havia se estabelecido. Então, como vencedor, surgiu essa lógica geral e dominante que atravessa todas as esferas da vida social. E aí, mais ou menos na década de 80, 90, o neoliberalismo surge, na verdade, como uma renovação do liberalismo, só que um liberalismo radicalizado ao extremo. Por quê? Porque ele não tinha mais que disputar com outro projeto político antagônico. Ele agora era o projeto político dominante, era o projeto político hegemônico. Como ele era hegemônico, então, o que cabia a ele naquele momento era maximizar os lucros ao extremo. Olha, a gente não tem mais assim um outro projeto político para tentar disputar um imaginário social, um ideário político. Então, como nós vencemos essa guerra, inclusive uma guerra de narrativas mesmo, nós vamos agora impor o nosso projeto com força total e aí surge com muita força o projeto neoliberal. Então, a partir do momento em que o capitalismo se impõe como ideologia dominante e o neoliberalismo se apresenta como essa face do capitalismo, né? O capitalismo pode se expressar de diversas formas, né? Ele pode adotar desde modelos mais autoritários, como modelos fascistas, como modelos democrático-liberais, mas a sua expressão hegemônica, até então, tem sido a do neoliberalismo, né? Essa de maximização dos lucros e tudo. E aí surgiu essa tese, né, de que, como houve uma diminuição do estado de bem-estar social, já que não havia essa demanda por disputa de projetos políticos, se construiu a noção de que o neoliberalismo era essa redução do estado de bem-estar social. Quando, na verdade, o que o Dardot e o Laval vai falar é que, ao contrário, né, ele é, na verdade, um tipo específico de produção de subjetividade. E aí ele vai trazer a ideia de que o neoliberalismo não surgiu assim de uma cúpula, né, não foram os burgueses que sentaram, vamos planejar aqui o neoliberalismo. Ele surgiu como um acúmulo que foi se impondo com um determinado discurso de eficácia e foi dominando as diversas esferas da vida social. De tal forma que ele, utilizando o conceito do Foucault, se apresenta como esse dispositivo de eficácia, onde ele permitiria um determinado modelo de racionalidade e de governamentalidade. Mas o que ele está querendo dizer é que esse novo modelo que se impôs, ele passa a ser um determinado formador de subjetividades, um tipo de formatação subjetiva, que ele é tão eficiente não pelo seu poder coercitivo, né? Não se trata de obrigar as pessoas a, de alguma forma, se adaptarem a esse modelo. Na verdade, o que ele diz é que o neoliberalismo ele é sedutor por um determinado dispositivo de eficácia. Ou seja, não se trata de que exista um panóptico externo observando as pessoas, cobrando que elas sejam produtivas, lucrativas e eficientes. Na verdade, se trata de, na subjetividade neoliberal, existe uma internalização desse panóptico. As pessoas passam a funcionar a partir desse dispositivo de controle interno, a cobrança por produtividade, por lucro, por não perder tempo, a noção de que tempo é dinheiro deixa de ser algo que parte do Estado e passa a compor uma malha subjetiva que nos constitui enquanto sujeitos. Então ele fala, por exemplo, que essa noção seria a racionalidade. É uma forma, um determinado sistema coeso de produção de subjetividade, um sistema de produção de uma lógica não só para o Estado, não só para a dimensão da economia, não só para a esfera macropolítica, mas ela de certa forma, se capilariza para a própria esfera micropolítica, né? A gente passa a internalizar essas noções, essa ideologia neoliberal. E aí, nisso, né, se constitui o fator de governamentabilidade, né, porque você não precisa mais de um poder coercitivo forte se você já passa a constituir uma malha simbólica que faz com que as pessoas gerenciem a si mesmas a partir de um determinado modelo de gestão empresarial, que é o que eles discutem, né? O sujeito neoliberal é um sujeito empresário de si mesmo. E aí, mais à frente, eles vão discutir o que é que seria essa concepção de sujeito e de subjetividade neoliberal. Eles nomeiam, né,
esse sujeito de neossujeito ou sujeito neoliberal, que já não é mais aquele sujeito apenas do ethos produtivo da Revolução Industrial, do corpo-máquina. Já não se trata apenas disso, apesar de que isso não deixa de acontecer. Mas é um sujeito que ele não só é produtivo, como ele se impõe uma produtividade constante. É um sujeito que ele não consegue abrir mão, a lógica da competitividade, da produção, de todas as esferas da vida do sujeito, como se isso não ficasse mais restrito ao ambiente de trabalho. Mas, por exemplo, no próprio início da pandemia, a gente pôde ver isso muito bem, pessoas querendo fazer 1 zilhão de cursos, aprender novos idiomas, ler 30 mil textos, e a noção de que por você estar em casa, você tem muito tempo livre, então você tem que preencher esse tempo. Então isso é a expressão mais evidente do que eles falam que é o sujeito neoliberal. É um sujeito que vê o tempo como uma unidade de lucro, uma unidade de produção, não mais como possibilidade de aproveitamento da vida, existência, ócio, enfim, mas o tempo meramente na métrica da lucratividade. Então ele diz assim, o sujeito neoliberal, ele se expressa através da categoria do homem empresa ou do sujeito empresarial. E quais são as características desse sujeito empresarial? Primeiro, a ênfase na autogestão enquanto expressão do gerenciamento de si, ou seja, é o sujeito autônomo que consegue fazer tudo sozinho, que é proativo e que ele consegue gerir todas as complexidades da vida dele e que ele não precisa de ninguém. Ou seja, isso é uma expressão também do sujeito que é independente do Estado, que não precisa de políticas sociais. Então, essa governamentalidade, apesar de não ser coercitiva, ela é muito interessante para os poderes instituídos, porque o sujeito internaliza a própria noção de que eu não preciso do Estado, eu não preciso de políticas públicas, eu não preciso do serviço público, eu não preciso de uma universidade pública, porque eu posso pagar uma faculdade privada, porque eu posso pagar um plano de saúde. Então, a própria noção de laço social vai se perdendo à medida em que se constitui essa subjetividade neoliberal. É um sujeito que internaliza a noção de competitividade, porque tem a ver com a ideia de livre mercado, de estar competindo constantemente por novos mercados, por novos compradores, enfim. A noção de competitividade, ela meio que encharca o que é a compreensão de um sujeito neoliberal, ou seja, é um sujeito que ele não está apenas competindo com os outros, né? Ele está competindo consigo mesmo também. Então, é uma competição de o tempo todo ter que se autossuperar, superar a si mesmo, que a gente vê bastante nesses discursos de coaching, afim, como superar a si, você é seu maior inimigo. E aí tem a ver também com a noção de homem eficaz, que ele é útil, dócil e produtivo, já que não há a necessidade de que essa docilização se dê por agentes externos, mas o próprio sujeito ele vai sendo modelado por essa objetividade e ele vai se modelando a partir dessa lógica. E tem uma outra ideia interessante, que é a ideia do capital humano, que também foi uma categoria que surgiu bastante com a ascensão do neoliberalismo. O capital humano, o que é? Ele é compreendido como um capital que demanda constante autovalorização. O que é isso? A fórmula clássica do valor de Marx, né, do capital, que ele precisa estar se autovalorando para que ele possa seguir o seu fluxo constante de autovaloração. Então, o capital humano também é entendido, né, a partir dessa perspectiva. De novo, trazendo um exemplo mais recente da pandemia. Quantas pessoas, não, vou fazer cursos, eu vou me aprimorar, vou aprender outros idiomas, né, enfim, vou me qualificar para o mercado de trabalho. Essa noção de que você é um capital e que você tem que estar o tempo todo valorando a si mesmo para que você seja uma melhor mercadoria, uma mercadoria mais vendável para o mercado de trabalho. E aí, por fim, ele traz duas coisas muito interessantes, assim. Como o sujeito é um sujeito empresa, e de novo, ele faz um paralelo constante com Lacan, né? Então, assim, o superego, ele é um superego que ele é homólogo à figura do chefe. Então, assim, a pessoa passa a internalizar o próprio chefe, né? O superego / chefe. Então, ele diz assim, quando a gente internaliza a figura do chefe, né, que é essa subjetividade panóptica, a gente não precisa mais que a pessoa fique lá no WhatsApp pedindo, cadê o relatório, cadê o projeto, cadê isso? O próprio sujeito passa a fazer essa cobrança de si mesmo o tempo todo.
onde ele não consegue parar para descansar, porque cada minuto livre é um momento onde ele poderia estar produzindo, é um momento onde ele poderia estar sendo proativo, sendo ativo, enfim, existe essa internalização da figura do chefe no sujeito empresa, e aí, né, desemboca para a última característica, que é a da ascese do sujeito, né? Assim, o sujeito ele passa quase que a haver um sujeito ascético numa interface entre exploração do capital, cultura ocidental e igreja, que é uma tríade aí que o Dardot e o Laval faz, de que o seguinte, a produção vira quase que um suplício de si mesmo, né? Assim, você tem que estar o tempo todo nessa dinâmica de tirar alguma coisa, extrair algum valor do que quer que seja, nada pode mais ser algo por si só. Tudo passa a ser lido a partir dessa ótica da produção, né, do lucro e de ter que produzir alguma coisa e tirar algo daquilo ali. Então, todas essas características é um pouco do que o Dardot e o Laval traz como concepção de sujeito e subjetividade. Ele traz um trecho na obra A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. De forma bastante enxuta, ele diz o seguinte: do sujeito ao Estado, ou seja, do privado ao público, passando pela empresa, o mesmo discurso permite articular uma definição de homem pela maneira como ele quer ser bem-sucedido, assim como pelo modo como deve ser guiado, estimulado, formado, empoderado para cumprir seus objetivos. Objetivo que nem sempre diz respeito ao sujeito em sua singularidade, mas às vezes há o outro que o cobra que atinge esses objetivos. Em outras palavras, a racionalidade neoliberal produz o sujeito de que necessita, ordenando os meios para governá-lo, para que ele se conduza realmente como entidade em competição e que, por isso, deve maximizar seus resultados, expondo-se aos riscos e assumindo inteira responsabilidade por eventuais fracassos. Empresa é também o nome que se deve dar ao governo de si na era neoliberal, o governo de si empresarial. Ou seja, esse trecho aqui acho que ilustra muito bem um pouco disso, né? Assim, a própria ideia do empoderamento como uma forma de se autorresponsabilizar por tudo, né? Assim, ignorando diversos fatores, a ideia de que a empresa é a expressão máxima de como o sujeito deve se expressar e deve se guiar e deve se orientar na era neoliberal. E aí, assim, eu vou trazer algumas discussões que, claro, tudo isso já tem a ver com psicologia. Não se trata de fazer um corte mecânico, uma separação arbitrária de tudo isso. Mas eu trouxe alguns pontos um pouco mais específicos de como isso tudo reverbera na psicologia. Apesar de me basear muito no Dardot e no Laval, eu trouxe alguns pontos aqui também do Artimanhas da Exclusão, que é um livro organizado pela Abada Savaia. Nesse livro tem um texto do Pedrinho Guareschi e também da Abada Savaia, né, onde ele traz alguns impactos psicossociais da racionalidade neoliberal. Para o Guareschi, essa subjetividade neoliberal ela traz alguns impactos que podem ser sintetizados em alguns pontos. O primeiro deles é a culpabilização, ou seja, como tudo se restringe à esfera do indivíduo, ignorando estruturas políticas, sociais, culturais, estruturas de opressão, estruturas de poder, estruturas de violência, tende-se a delimitar tudo o que acontece na vida de um sujeito como algo da culpa e da autorresponsabilização. Então, se ele está desempregado, é culpa do indivíduo, ele é culpado por todas as mazelas a quais ele está enfrentando. Então, essa é uma das expressões psicossociais que o Guareschi traz. A segunda é a própria competitividade. Porque o que acontece? Assim, o mercado de trabalho ele está cada vez mais acirrado, né? Assim, o exército industrial de reserva aumenta exponencialmente, as possibilidades de oferta de venda da força de trabalho estão diminuindo, existe cada vez mais uma população excedente, uma sobra de braços de força de trabalho que não consegue se encaixar, que o Zizek chama de inempregáveis, que por mais que tenha todas as capacidades e potencialidades, não consegue se situar na venda da força de trabalho. Então, assim, o que acontece? A competitividade aumenta.
E já que tudo tem a ver com a lógica do indivíduo, se desfaz cada vez mais a noção de que nós compomos uma classe, de que nós somos um coletivo. Então, assim, a noção de classe social, de grupos, de comunidade, vai cada vez mais perdendo espaço para essa lógica da competitividade. O sujeito não é mais um trabalhador como eu, ele é meu rival na venda da força de trabalho, no mercado de trabalho. Então, essa competitividade meio que passa a gerir, de forma geral, as nossas relações sociais. E também complemento a essa noção de competitividade a noção de individualidade. Ele também discute um pouco sobre o conceito de exclusão, mas em dialética com a noção de inclusão perversa que a Savaia traz. Porque o que acontece? Para essa obra, eles nunca trabalham a noção de exclusão de forma isolada. Sempre numa interface entre exclusão e inclusão. E essa inclusão, ela também não se dá de qualquer forma. É uma inclusão que ela é uma inclusão perversa. O sujeito ele é incluído nessa sociedade tão somente para que ele sirva de base para sustentar o próprio sistema de exclusão. O sujeito que está excluído, ele não está fora, na verdade, não existe um fora. Ele está fora a partir do momento em que ele está dentro também para sustentar a noção da competitividade, ou seja, quanto mais desempregados, mais o mercado de trabalho vai estar competitivo, mais a classe trabalhadora vai se sentir ameaçada por lutar por conquistas, por melhores condições de trabalho, porque a gente sabe que o Exército Industrial de Reserva, quanto maior ele é, menos as possibilidades de se galgar direitos e melhorias no mercado de trabalho. E aí tem um outro ponto que o Dardot e o Laval vêm discutir, que é o seguinte: por que isso conseguiu tanta força? Lógico, tem a ver com o dispositivo de eficácia, tem a ver com a própria noção de governamentalidade, de racionalidade, mas assim, o que é que de alguma forma legitima que tudo isso se permaneça de forma que a gente quase não consiga refletir sobre, quase que se torne tão difícil das pessoas pararem, perceberem esse sistema, de criticarem de alguma forma? Para o Dardot e o Laval, os discursos psi têm muita responsabilidade na manutenção desse tipo de racionalidade e subjetividade neoliberal. Eles dizem o seguinte: esse modelo de racionalidade, esse modelo de produção de subjetividade não teria tanto sucesso se não houvesse por trás um conjunto de saberes supostamente científicos, que se apresentam como legitimamente científicos, que dessem sustentação a tudo isso. Ou seja, existe uma construção de um saber psi que legitima esse tipo de produção de subjetividade neoliberal. Esse discurso psi, que aí ele traz várias, não só a psicologia, ele traz também a psicologia, a psiquiatria, mas ele traz, por exemplo, o coaching, a ascensão de práticas como programação neurolinguística, que são o quê? São basicamente instrumentalizações desse tipo de produção de subjetividade, que reforçam a noção de que não, basta você querer, basta que você pense positivo, basta que você, enquanto os outros dormem, você está trabalhando. Ele coloca como discurso psi não necessariamente a psicologia, ainda que ela se inclua também. Ela não está fora desse campo, não. Mas ele coloca, na verdade, todas essas formulações, que se pretendem ou não científicas, que situam todas as responsabilidades, digamos assim, na esfera puramente individual. E que isso tem, na verdade, uma intenção final de despolitizar a nossa subjetividade, despolitizar os aspectos da nossa existência. Então ele discute isso, que os discursos psi atuam como esse tipo de legitimação, de reforço e reprodução da subjetividade neoliberal. E por fim, ainda nesse escopo do discurso psi, produção de subjetividade e neoliberalismo, eles falam que é o seguinte: olha, da mesma forma que o neoliberalismo ele produz um tipo de subjetividade, ele produz também modos distintos de sofrimento. Ele discute, e o Christian Dunker também fala isso no Patologia Social, no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, de que os modos de sofrer na era neoliberal são muito distintos do modo de sofrer na época de Freud, por exemplo, no começo do século passado. Porque a racionalidade neoliberal tomou conta de tal forma que os sujeitos hoje em dia são sujeitos completamente diferentes. O Zizek também discute um pouco isso na ideia de superego pós-moderno, de que enquanto o superego clássico era aquele que barrava o desejo, o superego pós-moderno é aquele que empurra para que o sujeito possa cada vez mais impor o seu desejo. Ele faz uma analogia entre a mais-valia e o mais-gozar da noção psicanalítica. Então, ele diz assim, olha, existem atualmente novos modos de sofrer. E aí eu trouxe alguns exemplos e trouxe também alguns trechos onde ele demarca, né, assim, de forma sintética,
o que é que seria a especificidade de cada modo de sofrer da era neoliberal. A primeira, né, e como não podia deixar de ser, tem a ver com a realidade do trabalho na sociedade contemporânea, onde ele fala que o seguinte: um dos atuais modos de sofrer é não só a alienação do trabalho, mas também a autonomia contrariada. A alienação é aquele conceito clássico, já desde Marx, de que o sujeito se depara na sua realidade da venda da força de trabalho com um trabalho estranhado. Ele é alienado do produto, ele é alienado do processo, e isso causa um certo apartamento do sujeito, um certo estranhamento, que produz um sofrimento. No entanto, o sujeito se vê cada vez mais com uma certa limitação da sua autonomia, uma certa celeridade, onde os seus próprios projetos pessoais se veem cada vez mais distantes da sua realidade do trabalho. Tem um trecho que ele diz o seguinte: a gestão neoliberal da empresa, interiorizando a coerção do mercado, introduz a incerteza e a brutalidade da competição e faz os sujeitos assumi-las como um fracasso pessoal, uma vergonha, uma desvalorização. Ou seja, cada vez mais o trabalho, apesar de ser constituinte da subjetividade, é constituinte da subjetividade a partir de um estranhamento, como se fosse uma alienação redobrada, digamos assim. Um outro modo de sofrer que ele traz é a ideia de corrosão da personalidade, que tem muito a ver na expressão do reinventar-se. Quase que esse imperativo neoliberal de que não, a gente tem que se reinventar. Agora, na pandemia, foi só o que rolou, né? O novo normal, reinvente-se, Covid, assim. Como é que eles, de certa forma, sintetizam essa ideia da corrosão da personalidade e do reinventar-se? Eles trazem o seguinte: o trabalho não oferece mais um quadro estável, uma carreira previsível, um conjunto de relações pessoais sólido, que até então era mais ou menos o comum, digamos assim, no universo do trabalho. O mundo profissional torna-se uma soma de transações pontuais, em vez de relações sociais, implicando um mínimo de lealdade e fidelidade. Ou seja, esse imperativo do reinvente-se, na verdade, tem a ver com a realidade do trabalho atual, onde a pessoa está se virando, né? Está pulando de galho em galho, ele já não existe mais necessariamente uma identificação com aquilo que ele faz para sobreviver, mas tão somente com o produto final, que é a renda, né? E é isso que importa. Então já não faz sentido se perguntar se o trabalho faz sentido na sua vida pessoal, porque não é essa a questão na era neoliberal. A questão é sobreviver, e isso se expressa em vínculos de trabalho cada vez mais precários, onde a pessoa vai pulando de emprego em emprego, e o universo profissional na vida da pessoa tem a ver com transações pontuais, não mais com algo que constitui um sentido para o sujeito, né? Uma narrativa de si mesmo, do que é que ele faz. E aí tem uma outra categoria que ele traz como desmoralização e que eu traduzi para ultraindividualismo, que eu acho que expressa melhor o que ele quer dizer na noção de modo de sofrer. Porque eu acho que desmoralização é uma palavra problemática. Então, qual seria o oposto disso? Moralização? Seria uma defesa da moral? Achei estranho. E eu acho que se expressa melhor como uma ultra-individualidade, que ele fala o seguinte: a ideologia do sucesso do indivíduo, abre aspas, que não deve nada a ninguém, a ideologia do self-help destrói o vínculo social na medida em que este repousa sobre deveres de reciprocidade com o outro. Como manter juntos sujeitos que não devem nada a ninguém? É a questão que ele se faz, e aí a resposta que ele encontra é o seguinte: provavelmente a desconfiança ou mesmo o rancor em relação aos maus pobres, aos preguiçosos, aos velhos dependentes e aos imigrantes tem um efeito de cola social. Ou seja, numa sociedade onde ninguém deve nada a ninguém, onde a perspectiva é atomista, né? Estamos todos isolados e cada um se vira e cada um encontra sua forma de viver, os laços sociais eles tendem a se desfazer, então eles ficam frágeis. Então, a expressão de cola social, se não existe nada que me aproxime de você, provavelmente vai ser o rancor, o ódio, todas essas expressões do ódio ao outro, ao diferente. O ultraindividualismo se expressa através disso, numa concepção de que é cada um por si, e se tem algo que me aproxima de você, é o ódio a um terceiro, né? Algo que seria, entre aspas, diferente. E aí, por fim, ele traz a noção de depressão generalizada, essa mais comum, mais intuitiva a noção, e que ele diz o seguinte: a depressão é, na verdade, o outro lado do desempenho. Uma resposta do sujeito à injunção de se realizar e ser responsável por si mesmo.
o indivíduo é confrontado com mais uma patologia da insuficiência do que com uma doença da falta, que aí tem a ver com a noção de melancolia clássica, de que existe uma falta do objeto. Então, na verdade, a depressão, tal como ela tem se expressado na era neoliberal, tem muito mais a ver com a patologia da insuficiência do que com a falta. O depressivo é um homem em pane, um cansaço de si mesmo. Então, eu achei muito interessante essa noção que ele traz, porque, enfim, a gente vive, como é propagado e tão divulgado, na era da depressão. Mas, assim, que depressão é essa? Uma depressão meramente bioquímica, que se expressa através de um cérebro que não está tendo seus neurotransmissores regulando muito bem? Ou é uma manifestação de uma patologia da insuficiência? Eu achei interessante essa releitura que eles trazem. É isso, né? É um sujeito que, por ele se expressar sobre o signo do sujeito empresa, é um sujeito que tem que estar o tempo todo nesse fluxo, nesse movimento, e isso cansa. Então, por isso que ele traz essa ideia de depressão como patologia da insuficiência. Alguém que não consegue, de certa forma, atingir aquilo que é cobrado. Cara, eu adorei a tua posição, as reflexões que você trouxe, pegando aí o Dardot e o Laval como fio condutor, mas fazendo também interfaces aí com outras reflexões, puxando para a psicologia. Cara, você colocou muito bem a ideia do neoliberalismo como uma racionalidade. Então, muito mais do que um modelo econômico propriamente, mas uma racionalidade. Como tal, se apropria das diversas dimensões da vida, configurando a própria subjetividade, a intimidade, embora a subjetividade não se resuma ao âmbito da individualidade, como você bem destacou. E essa racionalidade, ao se apropriar dessas diferentes dimensões da vida, incluindo aí a produção subjetiva, ela acaba por minar, inclusive, fronteiras antigamente constituídas entre, por exemplo, o público e o privado. Então, a essa lógica do empresariamento da nossa vida, né, da nossa vida social, da nossa própria produção subjetiva, de modo que o sujeito não só venda a sua força de trabalho como mercadoria, mas ele próprio, sua própria existência, seja constituída como uma mercadoria, seja vista por si como uma mercadoria a partir dessa ideia de capital humano. Isso está relacionado muito ao fato de essa racionalidade neoliberal transformar tudo em mercadoria potencial. O direito, o corpo, as relações, a produção desejante, a nossa forma de ver a nós mesmos, né, e ver aos outros. Isso tem a ver com a ideia que você trouxe de rendimento, né, de eficácia, né? Tem a ver justamente com essa gestão das performatividades narcísicas e hiperconcorrenciais, né? Se tudo é transformado em mercado potencial, tudo também se torna um serviço a ser vendido ou a ser comprado, digamos assim. Nessa teia complexa de relações, a própria noção de responsabilidade, como você também trouxe em alguns momentos, essa própria noção de responsabilidade ela é ressignificada, né? Nessa ideia de hiperindividualização e de esgarçamento desse laço, né? Dessa noção de nós, a responsabilidade passa a ser algo meramente do próprio sujeito, pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Tanto é que essa noção de meritocracia e de culpabilização, essa dupla face aí, meritocracia, culpabilização, elas fazem parte dessa nova significação para a noção de responsabilidade. E aí me chama a atenção um ponto que você falou sobre essa ideia do panóptico, né? O próprio indivíduo ele internaliza esse controle. Isso também me faz pensar que essa racionalidade neoliberal ela não opera apenas por subjugação, mas também por engajamento subjetivo, por uma espécie de sedução. O neoliberalismo, então, ele para implantar toda essa lógica que vai nos adoecer, que nos adoece, né? Que nos vitimiza de certa maneira. Para isso se dar, ele precisa criar um imaginário bastante sedutor, que aí associa esse imperativo do rendimento a uma lógica de exaltação do indivíduo, supostamente de valorização desse indivíduo. E aí me chama muita atenção essa questão, pensando na produção desejante, que é acionada por essa racionalidade neoliberal, pensar por que é tão sedutor assim, como é que isso é eficaz do ponto de vista do engajamento subjetivo que ele mobiliza. E aí, vou pensar aqui com a Judith Butler, mais do ponto de vista da ideia de pensar a vulnerabilidade como constitutiva de nós, né, da gente. Nós somos constitutivamente vulneráveis para a Judith Butler, né? E pensando com ela, talvez essa racionalidade neoliberal seja tão eficiente nesse engajamento subjetivo que mobiliza, justamente porque essa ideia de exaltação do indivíduo, do que você pode tudo, de que é só você querer, de que tudo está ao seu alcance, talvez isso ofereça algum tipo de subsídio ficcional para tentar ocultar justamente essa dimensão de vulnerabilidade que nos constitui, essa dimensão de fragilidade mesmo que nos constitui. Com a psicanálise também dá para pensar isso. Pensando também essa questão da racionalidade neoliberal agora com outro autor, com Achille Mbembe, especialmente na discussão que ele faz no livro Crítica da Razão Negra,
ele fala questões que eu acho que são muito complementares a isso que você trouxe. Ele diz que o neoliberalismo é uma época ao longo da qual o tempo se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma dinheiro. Então, nas palavras dele, o neoliberalismo baseia-se na visão segundo a qual todos os acontecimentos e todas as situações do mundo podem deter um valor de mercado. E aí esse movimento se caracteriza justamente como corolário pela produção da indiferença, por uma codificação paranoica da vida social em normas, categorias, números, assim como por diversas operações de abstração que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais. Fazendo uma crítica a esse contexto neoliberal a partir de uma perspectiva que põe em xeque a própria colonialidade, o Mbembe fala nesses termos sobre o neoliberalismo. Para ele, o capital, especialmente o capital financeiro, ele se define justamente como ilimitado, né, agora, nesse contexto neoliberal, tanto do ponto de vista dos seus fins, quanto do ponto de vista dos seus meios. E aí ele vai trazer uma questão que me parece muito importante para a gente pensar justamente as periferias do capitalismo e as nossas periferias no contexto brasileiro, né? Ele vai dizer assim, o drama da multidão é justamente ser objeto de uma humilhação numa humanidade supérflua, entregue ao abandono. Vai se instalando a ficção de um novo ser humano, empresário de si mesmo, como você falou, que é ao mesmo tempo plástico e convocado a reconfigurar-se permanentemente em função desses artefatos que o neoliberalismo oferece. Esse novo ser humano, esse sujeito neoliberal, seria um sujeito marcado pela dívida, um sujeito solúvel e descartável ao mesmo tempo. E isso vai fazendo com que um espectro cada vez maior de populações esteja entregues ao abandono, esteja entregue a lógicas de precarização da vida, a lógicas de descartabilidade. A isso ele denomina de devir negro do mundo, ou seja, os riscos sistemáticos aos quais os escravos negros foram expostos durante muito tempo constituem agora a norma pela qual uma vasta população também passa a ser submetida. Eu acho que isso abre muito diálogo com alguns pontos que você trouxe, e eu queria dialogar com um ponto que você trouxe no início sobre essa história do Estado, de novo, que é um equívoco pensar o neoliberalismo como ausência de Estado. Eu queria trazer isso do ponto de vista de como certas populações sofrem com a face autoritária do Estado no contexto de um Estado neoliberal, digamos assim. E aí eu vou dialogar aqui mais diretamente com alguns autores como a Wendy Brown, que vai falar sobre as ruínas da democracia a partir do neoliberalismo, né? Enfim, e vou dialogar com alguns autores também que pensam essa questão da própria criminalização das populações que não se encaixam aí, ou que não são tidas como populações que se encaixam nesse padrão neoliberal de subjetivação, né? Então, os agenciamentos dos corpos, dos afetos, dos valores, dos relacionamentos, dos pensamentos que são capilarizados pelo neoliberalismo, eles põem justamente em colapso essas promessas democráticas, além de intensificarem essa questão da precarização da vida. E aí essa coisificação dos corpos, essa estigmatização dessas populações que não se enquadram a essa racionalidade, elas estão ligadas exatamente às lógicas coloniais. Então essa ideia de produzir sujeitos descartáveis, existências supérfluas, elas são remontagem dessas lógicas coloniais. O que o Bauman chama de vidas desperdiçadas são justamente essas vidas produzidas como o outro nessas lógicas coloniais. Um outro ponto que me parece muito característico também dessa racionalidade neoliberal é o fortalecimento de uma lógica securitária, que atualiza justamente processos de segregação que são tipicamente ligados aos zoneamentos coloniais. Um outro ponto são essas relações de guerra. O neoliberalismo ele atualiza muito essa lógica da guerra. Não só a guerra bélica, né, tem se chamado hoje de guerras culturais, que são alimentadas por essas relações de inimizade. E eu estava falando sobre o efeito desse Estado neoliberal nas populações periferizadas, e vale muito chamar a atenção para a inflação de lógicas punitivas e penais nesse contexto neoliberal. A Angela Davis trabalha muito isso, o Ivaquan trabalha muito isso, ambos discutindo o incremento da prisão, da lógica punitiva, da lógica prisional, da lógica penal nesse contexto neoliberal. Não é à toa, portanto, fortalecimento da lógica do encarceramento, a ideia do encarceramento em massa, a lógica de que você precisa, para dar conta da insegurança social e da desigualdade social, você precisa internar, você precisa encarcerar, você precisa privar de liberdade. E aí eu queria fechar justamente trazendo a Wendy Brown, quando ela disse que o neoliberalismo ele está relacionado justamente com a ascensão de políticas antidemocráticas.
Então, essa racionalidade neoliberal, ela é constitutivamente violenta. Essa lógica, a contraface dessa ideia de empreendedorismo de si, capital humano, sujeito concorrencial hiperindividualizado, a contraface disso é justamente o extermínio, o silenciamento, a repressão de uma série de populações. Então, isso mostra justamente a face opressiva que o neoliberalismo opera a partir não só da dimensão de classe, mas da dimensão de raça e de gênero, né? Enquanto tu falava, cara, me veio uma imagem, eu acho que logo no começo perguntou assim, por que que isso é tão sedutor, né? Eu me lembrei daquela frase clássica, assim, do Foucault, o capitalismo não convence, o capitalismo seduz. E, ora, você pensa, a gente está o tempo todo imerso numa realidade de produção de ideologia, os aparelhos ideológicos do Estado, a todo vapor, produzindo um ideal de sujeito, um ideal de eu. A ideologia ela é uma coisa que às vezes ela aparece na superfície, mas ela tem algumas camadas também. Às vezes eu gosto de acompanhar algumas páginas assim, dessa de pessoas bem-sucedidas e coaches e afins, e sempre se usa de uma forma vaga, mas assim, nem tão vaga assim, a figura do homem de Wall Street, aquele sujeito bem-sucedido, onde, lógico, assim, num contexto em que as vulnerabilidades da vida são tão mal distribuídas, lógico que você quer ter um mínimo de segurança. Achei muito interessante isso que tu pontuou, assim, o sujeito bem-sucedido como uma forma de tentar lidar com essa vulnerabilidade inerente à própria existência. E me veio muito essa imagem, assim, de como talvez uma das pistas a se investigar por que de ser tão sedutor seja isso, assim, a imagem de alguém que consegue ser bem-sucedido diante de todas essas vulnerabilidades que a vida nos impõe e que está por cima. Acho que gostaria de trazer por fim só essa síntese muito mais imagética do que conceitual, né? Assim, essa imagem do sujeito que consegue dar conta de todas as dificuldades, que é incansável, que é polivalente, que tem muito a ver, inclusive, com as novas drogas que a gente tem usado, né? Cada vez mais as drogas de desempenho têm tomado um espaço mais importante na nossa sociedade. Enfim, é um pouco isso, assim, que eu queria contribuir no final. Nassaev, eu queria, para fechar, te agradecer imensamente. Eu acho que foi um bate-papo muito rico. Você trouxe muitas questões importantes aí para a gente fazer essa relação entre neoliberalismo e subjetividade. Eu tenho certeza que quem escutará esse bate-papo terá muitos elementos para pensar os seus fazeres, os seus saberes, a própria forma de vida que a gente tem nos inserido, né? Então, eu queria te agradecer imensamente. Espero que teu percurso aí seja rico e que continue fazendo sentido sempre. Obrigado, meu amigo. Valeu, João Paulo. Então, só dizer que foi muito massa, agradecer pelo espaço e dizer que estamos aí. Se precisar, estamos juntos. Queria agradecer também a você que nos escutou até agora por ter acompanhado esse debate. Espero que ele sirva às tuas reflexões e movimentações na sua área profissional, na sua área acadêmica. Nós estamos chegando ao final de mais essa edição do podcast. A gente se encontra, eu espero, em uma próxima edição, discutindo mais um tema. Seguimos traçando vários planos. Até mais, gente!